Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. Nessa semana nós estamos falando sobre reconstrução e estamos aí no livro de Neemias, falando dessa história incrível, uma história de reconstrução, uma história de batalha, uma história de determinação, uma história de renúncia, uma história onde nós aprendemos, através do exemplo bíblico, a vencer todas as situações difíceis da nossa vida. Eu sempre falo, a Bíblia, ela não, nenhuma história, nenhum ponto, nenhuma vírgula está aqui por acaso. Deus não põe absolutamente nada em sua palavra por acaso. Tudo, até as genealogias, elas têm um ensinamento, elas têm um propósito de ensinar as nossas vidas. Deus fala com a gente nos mínimos detalhes. Tudo que aconteceu na história de Israel hoje tem, de certa forma, um exemplo, uma inspiração espiritual para as nossas vidas. Uma representação espiritual para as nossas vidas. Vamos pegar aqui Neemias capítulo 2, diz a palavra do Senhor, versículo 9. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sabalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Eu vou parar por aqui, que eu vou contar para você a história. Não vou ler todos os textos bíblicos, mas eu convido você a ler o livro de Neemias. Vou tentar explicar para você e contar a história que muitas vezes as pessoas leem e não conseguem entender. Muita gente desiste de ler a Bíblia por não entender os escritos, não entender as histórias. É interessante que quando Neemias, que era o copeiro do rei, ele ouviu falar da situação do povo em Jerusalém, ele decidiu ir ajudar o povo. O que ele poderia fazer em favor do povo? Qual foi a ideia do Neemias? Reconstruir os muros. Ele colocou diante de Deus o plano de reconstruir os muros. Como eu disse ontem, o povo estava sem direção, o povo estava totalmente perdido sobre o que eles iriam fazer. Neemias, ele propôs ir para Jerusalém reconstruir os muros, pediu o rei Artaxerxes. Deus deu graça ao Neemias diante do rei. E o Neemias conquistou, ele conseguiu muitas coisas, ele conseguiu cartas para poder passar, ele conseguiu guardas, o rei deu guardas para proteger ele durante a viagem. Ele foi em cada cidade, porque naquele tempo o Império Persa, Império são aqueles reis que chegam e colocam suas regras, seus impostos, eles dominam, o Império domina, ele obriga aquelas pessoas que ele domina, os países que ele chega a servi-lo. Governo é diferente. O governo, hoje nós vivemos num país democrático, né? Nós votamos, nós escolhemos o nosso governante, nós escolhemos os nossos governantes através do nosso direito de voto. Mas o império não funcionava assim. O rei chegava, fazia guerra, destruía a cidade, pegava as pessoas que resistiam, matava, levava presas essas pessoas, pegava as riquezas daquele país, levava para o país dele e ele dominava sobre aquelas pessoas, colocava soldados dele lá para vigiar. Por isso que tem também o Império Romano. O Império Romano ia para os lugares e imperava lá. Eles dominavam as pessoas, colocavam as leis deles, e aquele país que era dominado por um império não tinha direitos. Eles não tinham as leis deles, a cultura assim deles. Eles tinham que andar debaixo daquele império que vinha sobre eles. Então, nesse tempo do Neemias, o Império Persa estava dominando ali o Oriente, todo o Antigo Oriente. Quando Neemias ele chega ali com as cartas do imperador Artaxerxes, ele entrega essas cartas para aqueles governantes que estavam ali nas cidades próximas de Judá, próximas de Jerusalém. Só que quando ele chega lá, ele encontra de cara oposição de um governador chamado Sambalate, o outro chamado Tobias, e mais pra frente também de uma outra pessoa que era importante no meio ali deles, que era o Gersen, o árabe. Ele era um homem importante, ele era um árabe que cuidava de todos os negócios do mercado, de tudo, do quesito
comércio, ele tomava conta, ele dominava o comércio, tudo que dava ali, ou seja, tudo que se produzia ali, eles pegavam das pessoas, o povo ali não tinha direito de usar aquilo. E eles se opuseram a Neemias logo de cara. Aí ele tá vindo fazer o bem para Jerusalém? Como assim? Ele não pode fazer isso, não. Era costume naquela época que quando um império governava sobre uma cidade, destruía aquela cidade, eles colocavam guardas para vigiar, para que ninguém tentasse reconstruir aquela cidade. Porque a reconstrução era um sinal de rebeldia ao império. Então, quando o Neemias chegou e disse, eu vou reconstruir os muros, eles falaram, mas você não pode fazer isso, não, você está se voltando contra o imperador. E eu acho interessante aqui no capítulo 2, que quando Neemias chegou em Jerusalém, depois de 3 dias que ele tinha saído da Pérsia, diz a palavra de Deus que ele não contou para ninguém os planos dele. Ele não disse para ninguém o que ele iria fazer ali, o que ele tinha ido fazer. O que ele fez primeiro? Ele foi inspecionar os muros da cidade. Ele saiu de noite, de madrugada, quando ninguém ia ver, e ele foi dar uma olhada, o que ele tinha que fazer, como ele poderia começar, por onde ele iria começar a reconstrução do muro. Estava tudo queimado, estava tudo em ruínas, estava tudo jogado no chão. E diz a palavra de Deus que ele não falou nada para ninguém, não contou para ninguém os seus planos, até que ele fizesse essa vistoria. Sabe que o que eu aprendo quando eu leio essa passagem? Que existem coisas na nossa vida que nós não podemos ficar contando para qualquer um. Existem planos de Deus, sonhos que Deus coloca na nossa vida, que a gente tem que ficar com a boca fechada e esperar o momento certo para falar. Tem muita gente que tem os planos frustrados porque falam antes de saberem como vão fazer, de saberem como vão agir. Elas pensam na mente, eu vou fazer isso, e já contam, e já falam para outras pessoas, e ali acaba que aqueles planos não dão certo, ou a pessoa desanima. Então é importante nós entendermos, existe um tempo certo, a palavra fala em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe tempo de falar, tempo de ficar calado. Existe tempo de afastar e tempo de ficar junto. Existe tempo para tudo. E nós precisamos entender isso. Nem tudo que você vai fazer, eu vou reconstruir, eu vou mudar o meu casamento, eu vou mudar a minha família, eu vou fazer algo melhor, eu vou reconstruir a minha vida financeira, eu vou reerguer minha empresa, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer isso, eu vou abrir um ministério, eu vou fazer aquilo outro, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, vou me consagrar mais para me tornar um pregador do evangelho. Não conte esses planos antes de você saber como fazer. Sabe, a reconstrução de Jerusalém, gente, não era simplesmente chegar lá e fazer o muro, não. Sanbalat, Tobias e Gésem eram governantes, eles eram pessoas do meio político do Império da Pérsia. Eles eram personagens políticos, e no meio da política existe muita tramóia, e naquele tempo também eles tinham interesses pessoais. Reconstruir Jerusalém para eles seria uma grande perda. Reconstruir Jerusalém para eles seria uma grande afronta. Eles tinham ódio, pavor, e eles tinham ranço do povo de Jerusalém. Eles não queriam o bem. Quando eles ficaram sabendo que alguém chegou para fazer o bem para Judá, para Jerusalém, eles ficaram morrendo de raiva. E lá no capítulo 4 vai nos contar, Sanbalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro e indignou-se e zombou dos judeus. Depois que Neemias inspecionou o muro, aí ele contou para os líderes ali que eles iriam reconstruir o muro. Tinha alguém ali que com certeza foi lá no ouvido de Sanbalat, de Tobias e de Gésem e falou, eles vão reconstruir o muro daquela cidade lá, de Jerusalém. E eles ficaram furiosos e tentaram a todo custo fazer o povo parar. Ameaçaram eles, e a Bíblia fala que chegou um momento que eles foram ameaçados de morte, afrontaram, lançaram mentiras, inventaram tantas coisas para fazer a obra do muro parar. Quando Neemias começou a obra do muro, e quando ele estava na metade do muro, diz a palavra de Deus que aqueles homens, eles planejaram enviar soldados para matar Neemias e todo mundo que estava fazendo a obra do muro. Só que Neemias ficou sabendo, e ele falou com o povo judeu, nós não vamos desistir, porque Deus está com a gente nesse negócio. Nós não vamos deixar eles nos intimidar. Ele armou estratégias de guerra, colocou alguns soldados em pontos estratégicos, e chegou um ponto em que aqueles
aqueles que estavam construindo o muro, um ficava com uma arma na mão e o outro trabalhava com a outra mão. Pensem só, você que é da construção civil, tá lá sentando um tijolo ou colocando uma ferragem e você precisa das duas mãos, não precisa? Pois eles não podiam usar as duas mãos para levantar o muro. Uma mão eles usavam para poder construir o muro, a outra mão eles ficavam com uma arma na mão porque eles estavam sendo ameaçados o tempo inteiro de morte. Então, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que nem sempre tudo que você vai fazer na sua vida nem sempre vai ser flores. Existem situações, ameaças, situações de perigo, situações onde nós precisamos lutar a batalha, lutar as guerras do lado do Senhor. A Bíblia chama Deus de o Senhor dos Exércitos. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. É claro que aqui naquele dia era uma guerra real, era uma guerra real mesmo, era uma guerra normal, física. Mas hoje essa guerra física de Neemias, para nós, ela representa guerra espiritual. Quantas pessoas que estão com a vida, a família, o seu interior em ruínas, sentem que precisam reconstruir, mas quando elas decidem começar de novo, quando elas decidem fazer alguma coisa, ela encontra logo na sequência oposição. O inimigo se levanta de todos os lados, com pensamentos, com mais brigas. Quando você decide mudar, quando você começa a orar para Deus restaurar seu casamento, sua vida, sua casa, seu ministério, aí o inimigo levanta e as coisas ficam piores, as coisas ficam mais difíceis. Decidir reconstruir não significa que vai ser fácil, vai ser difícil. O inimigo vai se opor. Você acha que o inimigo ele quer que a gente fique bem, feliz? Não, ele quer ver a nossa vida em ruínas. Ele quer ver a nossa família em ruínas, a nossa empresa em ruínas. Ele quer ver a nossa vida espiritual em ruínas. Ele quer ver a gente lá embaixo, destruído, sabe, em cinzas. Mas quando nós decidimos e vemos que queremos reconstruir, que queremos o novo, que queremos levantar os muros, porque o muro significa proteção, muro significa que eu sou do Senhor. Quando nós decidimos levantar a nossa proteção, o inimigo ele vai tentar. Ele vai intentar, mas a palavra de Deus diz que as armas de Deus, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Eu quero dizer para você que está tentando reconstruir a sua vida, em nome de Jesus, fica firme, não desista, ore, jejue, clame, busque a Deus. Neemias e o povo de Judá não desistiram. Eles foram para dentro de Jerusalém e eles tinham um propósito. Nós vamos reconstruir esse muro, nem que a gente tenha que morrer, mas nós vamos reconstruir esse muro. E eles ficavam o dia inteiro, levantando o muro e preparados, atentos para a guerra, porque se o inimigo intentasse, eles não estariam pegos de surpresa. Por isso que a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Pedro, sede sóbrios, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O inimigo, ele não fica parado, ele não fica feliz, pelo contrário, ele fica furioso quando você tenta reconstruir sua família, quando você tenta reconstruir aquilo que Deus te deu e que por algum motivo está em ruínas. O inimigo vai ficar furioso, ele vai se levantar, vai usar pessoas de todos os lados, mas diz a palavra de Deus que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se o Senhor deu vitória para Neemias e o povo de Judá, ele também dará vitória para você. E eu vou te dizer uma coisa, por mais que Sambalate, Tobias e Gessem se levantaram contra Neemias, Neemias não só enfrentou o perigo dos inimigos, mas ele não tinha tempo nem para trocar de roupa. Ele ficou vários dias sem poder nem trocar de roupa, sem poder dormir direito, porque eles tinham que ficar o dia trabalhando, atentos, ficavam à noite também vigiando e cochilando. Eles não pararam até levantar os muros, porque os muros representavam a restauração da cidade de Jerusalém. E teve até um momento que ele disse:
Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Foca, meu querido, foca, minha querida, naquilo que Deus te deu. Reconstrua, ore, jejue, vá para cima, construa os muros, reconstrua aquilo na sua vida que está em ruínas, porque o Senhor é com você. Deus foi. E eu vou dizer para vocês uma coisa: Neemias terminou a construção daquele muro em impressionantes 52 dias. 52 dias, gente, para levantar um muro de uma cidade inteira. É algo impossível, é algo impossível. E Deus foi dando vitória. Deus foi cada dia desses 52 dias foram dias de batalha, foram dias de luta, foram dias aonde o medo quis bater a porta, aonde mentiras foram levantadas, aonde exércitos foram preparados para poder invadir, mas Deus frustrava todos os dias. Deus frustrava os planos do inimigo contra Neemias e aquele povo que estava na obra do muro. Deus frustrava. E enquanto Deus frustrava, eles estavam lá de braços cruzados, eles estavam lá sem vigiar, não. Eles estavam vigilantes, eles estavam atentos, porque eles sabiam que o inimigo estava ao derredor, que o inimigo estava vigiando, que o inimigo estava planejando, mas Deus deu vitória para eles. E Deus vai dar vitória para você também. Então creia, se posicione, reconstrua, faça o que você tem que fazer, busque a direção de Deus, busque a sabedoria de Deus, porque Deus vai dar vitória para você também na reconstrução daquilo na sua vida que precisa ser reconstruído. O inimigo, ele pode, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que o inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. A palavra de Deus diz lá em Isaías que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você a refutará, a cancelará. Então não precisamos temer. Estamos numa grande obra e não podemos parar. Vamos reconstruir a nossa vida em Deus. Vamos reconstruir a nossa vida espiritual. Vamos reconstruir a nossa família. Vamos reconstruir a espiritualidade do nosso país. Vamos declarar que Jesus é o Senhor da nossa nação. Vamos reconstruir a nossa vida na palavra. Não vamos permitir que o inimigo nos intimide com ameaças, com palavras, com desânimo. Não vamos permitir que o inimigo nos reprima com todos os sentimentos malignos que ele coloca, com as distrações desse mundo. Não vamos permitir que o inimigo nos reprima, mas vamos lutar as guerras do Senhor, porque ele ainda é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor de todos os exércitos da terra. E diz a palavra de Deus que é ele quem faz cessar todas as guerras até o confim da terra. Deus é poderoso, ele está conosco. Então essa guerra, por mais que seja dolorido, por mais que seja doloroso, por mais que você chore todos os dias, saiba que todos os dias Deus vai dar vitória para você. Não desista, mantenha a sua posição, continue lutando, porque a vitória é sua, no nome de Jesus. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por sabermos que através dessa trajetória, desses 52 dias de luta de Neemias, desses 52 dias de dificuldade, Senhor, para reconstruir aquele muro, para restaurar aquela cidade. Eu sei que não era o fim, mas era o início, a proteção, a cidade protegida por seus muros. Agora sim o povo poderia viver em paz. Logo depois da reconstrução, o Senhor deu a Neemias a incumbência de se tornar o governador de Judá e de Jerusalém. Deus, o Senhor fez grandes coisas. O inimigo sempre estava lá, mas não importa quantos inimigos se levantem, não importa quantas vezes o inimigo nos afronte, dizendo que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, que nós vamos perder, que nunca mais a nossa vida vai ser como era, que nunca mais eu vou poder ser feliz. Não importa quantas vezes o inimigo nos ameace, coloque na nossa mente, ou use a boca de pessoas para nos afrontar. Nós sabemos que temos um Deus que nos ama, um Deus que se levanta em nosso favor, um Deus que está conosco todos os dias e que todos os dias fecha a boca do leão, um Deus que todos os dias destrói e frustra os planos do inimigo. Senhor, que no nome de Jesus o inimigo seja desmascarado agora na vida de muita gente que está me ouvindo. Que o inimigo seja desmascarado agora. E que no nome de Jesus esse homem e essa mulher entenda que a luta que ele está passando é espiritual. E que ele vai vencer. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. E eu nunca vi o Senhor entrar numa guerra, numa batalha e perder. Pois o Senhor não perde. O Senhor é soberano. O Senhor não decepciona aqueles que confiam no Senhor e que esperam em Ti. Jesus, Tu és maravilhoso.
Jesus, tu és santo. Jesus, o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, entronizado sobre nós e nesse lugar. Nos ajude a entender a tua palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus.